noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que horário você vai estar assistindo essa programação. Queria convidar você, então, a cantar junto com a gente. Hoje está quase nossa equipe toda aqui, novamente, para cantar, para levar louvores a Deus e para levar você a cultuar a Deus também aí de casa. Vamos começar orando, então. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade das pessoas poderem estar nos vendo, pela tecnologia que o Senhor nos deu, Pai, para estar levando a Tua mensagem, para estar levando a Tua palavra a outras pessoas que estão necessitando de Ti, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Fica conosco, Pai. Nós queremos te louvar, te adorar nesse momento e que o Senhor receba o melhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Vamos começar falando de redenção. falamos agora também que nós somos discípulos que seguem no sol, que seguem na chuva,
que seguem de dia e em noite escura. Nós não paramos por causa do que está acontecendo, nem do que virá a acontecer. Embora os dias talvez não sejam tão bons, sejam maus, mas nós não paramos de pregar Jesus por isso. Vamos lá. Cristo pregou, Cristo curou, e o povo em multidão o seguiu. Mas para Jesus o valor de quem o segue está no amor, e ensinou o que é ser um discípulo. Mais que seu pai, mais que sua mãe, o discípulo vai me amar. Ele leva a sua cruz, o mundo não mais o seduz, e por Jesus sua vida há de dar. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia em noite escura. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. Sentindo-se bem, sentindo-se mal, o discípulo vai prosseguir, vivendo pra me agradar, o mundo vai me glorificar. Jamais deixarei alguém que vive assim. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia em noite escura. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. Mais uma vez, segue. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia em noite escura. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. Rápido. Segue no sol, segue na chuva, segue de dia em noite escura. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, sou ainda seu amigo principal. Ainda seu amigo, ainda seu amigo, ainda seu amigo principal. Aê, muito bom. Nós cantamos tudo isso porque Ele teve amor por nós. Foi o que nós cantamos na primeira canção. Tudo isso se deve ao amor de Cristo, que deu sua vida por amor a mim e a você. Quanto amor! Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor
aqui, então, nosso momento de louvor, de canções, e chamamos agora o pastor Mateus para vir contar a palavra de hoje para nós. Que coisa boa. Você que está aí não sabe como que é bom a gente poder, ou como que foi bom estar do lado de cá, ouvindo ao vivo aqui presencialmente. E ora, se tudo der certo, tudo funcionar do jeito que a gente está trabalhando aí para funcionar, dia 7 de junho vocês vão poder assistir isso tudo aqui ao vivo já. Deus nos abençoe, que a gente consiga resolver tudo certinho e dia 7 de junho retomar os nossos cultos presenciais, e aí você vai poder estar desfrutando disso que você acabou de assistir agora, que já foi maravilhoso presencialmente. Aí você sabe que é coisa muito boa. E você que não sabe ainda, que ainda não visitou a nossa igreja, vai ter oportunidade de poder fazer isso. A gente em breve vai estar divulgando como que nós vamos fazer, estamos adaptando e adequando tudo aqui certinho para poder encaixar nas regras que o governo do estado modificou, liberou para a gente poder ter os cultos presenciais. E aí Deus vai nos abençoar, a gente vai conseguir estar junto presencialmente. E aí a gente vai, Miquel me deu o ok que está tudo certo aqui, o som continua saindo. E aí a gente vai poder também, pode ir, Jô, pode pegar o que você precisar pegar aí, não tem importância. E a gente vai comemorar, né, esse reinício dos cultos presenciais com batismo, né? Vou passar um frio maior aí, se o clima continuar caminhando para esse esfriamento, mas 7 de junho nós vamos ter batismo na parte da manhã, vamos ter recepção de novos membros, tanto os que batizaram quanto os que já são batizados, e vão ser recebidos como novos membros também. Deus tem também nos abençoado, mesmo no meio da pandemia aí, dessa coisa toda, com mais pessoas que têm se juntado a nós, mais pessoas que têm tido interesse de cultuar a Deus junto conosco e cumprir a missão que Deus tem nos dado como Igreja Betânia aqui em São Leopoldo, de poder levar esse amor que a gente cantou aqui agora para mais e mais pessoas, né? Eu acho que isso aí não tem coisa mais fantástica para a gente fazer do que isso. Hoje a gente vai pensar um pouquinho em cima desse título. Tiago até colocou ali, quando ele publicou no Instagram dele, agora que eu sou um Instagramer, né, que eu estou conectado nas redes sociais por força do conselho da igreja, mas estamos indo aí, acho que a coisa está melhor desse jeito. Ele publicou ali, né, a pergunta profunda. De fato, é uma pergunta que a gente não está muito acostumado a fazer, por duas razões. Primeiro, que a gente não pensa em fazer falta nenhuma, porque a gente pensar sobre isso aí quer dizer que você morreu, né? E a outra razão é porque habitualmente a gente vive a nossa vida no dia a dia indo, né? Você vai indo, fazendo o que tem que fazer naquele dia, cumprindo as suas tarefas. Dificilmente a gente para pensar a respeito das razões pelas quais a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. E aí uma das coisas que traz angústia em momentos como estes que a gente está vivendo, é que um assunto normalmente evitado fica mais evidente, que é o assunto da morte. Quem me acompanha mais de perto, né, sabe que nesses 2 últimos meses eu andei fazendo uns exames de vista diferentes aí, para poder acompanhar um problema que eu estou tendo na retina e etc. E é um negócio que eu não gosto muito de fazer ou de envolver, porque a minha visão é alguma coisa que liga ou me liga diretamente à minha missão de vida, ao meu propósito de vida hoje, à minha profissão, a tudo aquilo que eu me direciono. Eu preciso muito da visão. Então eu comecei fazendo esses exames, procedimentos e não sei o quê. Um pensamento que começou a me ocorrer e se eu ficar cego? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Quem me conhece sabe que normalmente eu penso em praticamente todas as hipóteses possíveis da vida, né? Eu tenho assim uns 4 ou 5
futuros paralelos pensados, eu fico pensando, não, se acontecesse isso aqui, então eu ia fazer dessa forma, se acontecesse essa outra coisa, eu ia tomar tal e tal decisão, mas e se eu tenho assim umas 4 ou 5 futuros hipóteses possíveis, umas 4, 5 linhas do tempo traçadas aí para frente. É óbvio que eu não tenho controle sobre nada, eu sei disso, eu sei que quem tem controle da minha vida é Deus, eu sei que o futuro a gente planeja A ou planeja B e quem dá a resposta certa é o Senhor, eu sei de tudo isso, mas esse exercício de ficar pensando sobre essas coisas, pensando sobre, e se eu ficasse cego, e se eu morresse, e se eu tivesse um problema A, B ou C, me ajuda muito a pensar a respeito de decisões que eu preciso tomar agora. Porque, por exemplo, se eu pensasse nessa pergunta, pensando individualmente, né, e se eu ficasse cego e não fizesse diferença nenhuma, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada agora. E aí, essa pergunta que a gente vai responder hoje, eu gostaria que você pudesse responder hoje de alguma maneira, ela também lida com essas situações. Porque quando você consegue responder assim, que falta eu faria, né? Se eu morresse, se eu pegasse a doença aí do corona, mais que não é um troço que mata, igual a mídia está falando aí, parece que, nossa, é uma peste negra dos nossos dias, a gente sabe que não é isso aí, mas a gente fica pensando, porque todos os dias a gente tem atualização e número a número de pessoas que estão morrendo, então a gente fica pensando sobre a morte. Então, se você para e pensa assim, puxa, que falta eu faria? E você não consegue responder adequadamente a essa resposta, a essa pergunta, é possível que você está vivendo uma vida meio automática, ou você está só indo. Então eu queria estender essa pergunta para você, e eu queria que no final da nossa mensagem, ou quem sabe depois mesmo que terminar a mensagem, você vai separar um momento para você pensar sobre isso, e que você tivesse uma resposta. Que falta você faria se você morresse? É possível que quando nós pensamos a respeito da morte, a resposta que a gente responde automaticamente é um pouco diferente. A gente quer responder que falta a vida me faria. É por isso que a gente tem medo de morrer. A gente fica pensando assim, puxa, se eu morresse eu não ia poder mais desfrutar de X coisa. Se eu morresse eu não ia poder ficar junto com a minha família. Se eu morresse, eu não ia conseguir aproveitar tudo isso que eu juntei ao longo da minha vida, e aí eu não ia conseguir curtir. Se eu morresse, eu não sei se tem alguma coisa depois daqui, e aí se não tiver, ou se eu morresse e depois daqui é pior, e o futuro vai ser pior do que estava sendo aqui. Habitualmente, a resposta que a gente dá para essa pergunta, que falta a vida me faria. É uma pergunta meio egoísta, né? E o nosso pensamento, ele habitualmente fica voltado para esse tipo de situação. Mas e o inverso, né? Que falta eu faria para a vida? O que é que aconteceria hoje se eu morresse, ou se eu ficasse inválido, ou se eu perdesse as minhas capacidades de fazer as coisas que eu faço hoje? Que falta eu faria para a vida? Essa pergunta ela é interessante, porque nós somos incentivados por Deus a pensar precisamente nesses termos. Ao invés de ficar pensando em o que eu vou perder se... Deus deseja que a gente pense o que alguém perde se eu... E aí você completa. Então, obviamente, que pensar sobre o que falta você faria para a vida, ela é uma pergunta mais dramática, é uma pergunta mais profunda, às vezes até mais incomoda um pouco mais da gente responder, mas tem muitas outras coisas, a gente pegar no degradê para trás de morrer, que a gente precisa responder também, que implica especificamente nas decisões que a gente toma na vida. O que alguém perde se eu resolver sair do emprego que eu estou trabalhando hoje? O que alguém perde se eu tomar a decisão de chutar meu casamento para cima e sair de casa? O que alguém perde se eu
parar de cuidar dos meus filhos da maneira que eu estou cuidando? O que alguém perde se eu começar a gastar o meu dinheiro de uma outra forma do que da maneira como eu estou gastando hoje? O que alguém perde se eu... Essa é uma pergunta que você precisa fazer para cada decisão que você toma, para cada passo que você dá, para cada novo empreendimento que você pensa em iniciar, para cada coisa que você pensa em desistir. Muitas vezes a gente desiste de coisas que as implicações dessa desistência não afetam só a nossa vida. E Deus não quer que você responda com: e daí? A vida é minha, o problema é meu, eu faço da minha vida o que eu quiser. Esse é um pensamento, o que alguém perde se eu, muito mais altruísta do que habitualmente os outros pensamentos que nos ocorrem, principalmente aqueles pensamentos automáticos que nos ocorrem quando a gente pensa a respeito do que eu vou perder se eu fizer isso ou se eu não fizer aquilo outro. Mas daí você ainda pode me responder da seguinte maneira, a pergunta, né? O que falta eu faria para a vida, né? O que alguém perde se eu... Talvez você poderia responder para mim da seguinte forma: não, se eu faltasse, se eu morresse, eu faria falta para os meus filhos, porque os meus filhos dependem de mim, precisam de mim. Talvez você pode responder: não, eu faria falta para a minha família, se eu morresse hoje, a minha família ia sentir, eu sei que essas pessoas aqui iam ficar muito tristes, iriam lá no meu funeral, falar como sentem a minha falta e etc. Talvez você pode responder: não, eu faria falta para amigos próximos, tem pessoas que eu caminho com eles e que essas pessoas sentiriam a minha falta, elas precisariam de mim. Pode ser que você tenha uma lista mais ou menos assim, e você ainda vai me argumentar que você é um herói ou você é uma heroína por ter pessoas assim. Afinal, quanta gente que se morrer não vai fazer falta para ninguém. E aí você olha e fala assim: não, eu tenho uma lista de gente que se morrer até faria um bem para a humanidade, não faria falta para ninguém, embora a gente não pode ficar falando essas coisas, que é politicamente incorreto. O pessoal, a gente sente esse tipo de coisa em relação a algumas pessoas. E aí você fala assim: não, eu pelo menos tem gente que sentiria a minha falta. Pelo menos tem gente que se eu morresse eu sei que choraria por mim. Mas eu queria que você pensasse um pouco mais do que isso. Que você fosse um pouquinho além desse pensamento, porque essa não é a expectativa que Deus tem para você. Deus tem uma expectativa maior para você do que fazer falta para os seus filhos, para a sua família e para os seus amigos próximos. Quando nós olhamos para o que Deus fez por nós, quando a gente entende o sacrifício de Jesus por nós, a gente percebe que o sacrifício de Jesus, de certa forma, ele subiu a régua a respeito da vida que a gente precisa viver. O sacrifício de Jesus também subiu a régua das expectativas que Deus passou a ter a respeito das pessoas que se beneficiaram ou que usufruíram do sacrifício de Jesus. Ele se sacrificou por você, será? Ele te resgatou, Ele te salvou. Para quê? Qual que foi o objetivo macro de Jesus em fazer isso? Jesus, ele faz uma distinção muito clara acerca das pessoas normais e das pessoas por quem ele se sacrificou e das pessoas por quem ele deu a vida. Aí você poderia falar assim: não, mas Jesus morreu por todos nós. Aí eu queria abrir um parênteses na mensagem, só para explicar isso aqui rapidinho. Jesus não morreu por todas as pessoas. A Bíblia não fala que Jesus morreu por todas as pessoas. A Bíblia diz que Jesus morreu suficientemente por todas as pessoas. O sacrifício de Jesus era suficiente para salvar todas as pessoas, mas Jesus não morreu por todas as pessoas. Jesus morreu por algumas pessoas. Jesus morreu para aquelas pessoas que, alcançadas pela sua morte, alcançadas pelo seu sacrifício, foram salvos por ele. Aí você pode pensar assim para mim: não, mas o sacrifício de Jesus foi por todos, que absurdo isso você está falando. Eu te pergunto, será que Jesus morreu por Judas Iscariotes? Judas traiu ele, Jesus falou:
ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. O diabo, ele entrou em Judas, no dia ali da última ceia, no momento que eles estavam na Páscoa, comemorando a Páscoa deles. Judas saiu, entrega Jesus, traz Jesus, pouquinho depois Jesus é preso por causa daquilo. Judas se desespera por conta daquilo que ele fez, ele percebe assim, nossa, o que eu fiz? E ao invés de ele arrepender do seu pecado, ele foge e suicida, e se mata. E Jesus morreu depois disso. Será que Jesus morreu por Judas? A gente sabe que não, né? Então Jesus não morreu por todas as pessoas. Jesus morreu por algumas pessoas, e é muito importante que você se inclua nesse grupo das pessoas pelas quais Jesus morreu, porque Jesus, ele morreu pelos salvos. Ele já morreu por você? Isso é uma coisa muito importante para você responder. Então, fechado o parênteses, esse parênteses aqui, se isso é realidade para você, se isso é realidade para a sua vida, se Jesus morreu por você, ele elevou a régua, ele elevou as expectativas que ele tem em relação à sua própria vida. E aí, diante de tão grande sacrifício que ele fez por você, ele espera que os efeitos desse sacrifício surtam mudanças significativas em você, ao ponto de que, quando você responder a essa pergunta, que falta você faria, a sua resposta ela vai um pouco além de eu faria falta para as pessoas à minha volta, para a minha família e para os meus amigos. Então, a resposta ela não pode estar restrita a essas pessoas. Sabe por quê? Porque todo mundo deveria conseguir responder a essa pergunta assim. Todo mundo deveria fazer falta para os seus filhos, para os seus familiares e para os seus amigos próximos, independente de terem sido alcançados pelo sacrifício de Jesus ou não. E aí, sua mãe estava certa, quando ela disse que você não é todo mundo. Se Jesus sacrificou por você, você não é todo mundo mais. Olha como que Jesus, ele ressaltou isso lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 46, Jesus, ele reúne ali os discípulos e uma multidão de pessoas, e ele está pregando aquele que é o sermão mais famoso que ele pregou, chamado Sermão do Monte. Tem um determinado momento, quando ele está caminhando para metade do sermão, para metade da pregação, que ele faz a seguinte afirmação. Olha só, porque essa é uma afirmação de expectativa a respeito de Jesus a respeito da gente, da nossa vida. Ele fala assim, ó, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. O publicano era o funcionário público da época, que diferente de hoje, né, os nossos funcionários públicos vivem, né, debaixo de uma lisura e etc. Naquela época, os funcionários públicos eram extremamente corruptos. Então, sinônimo de publicano era corrupto, é gente que vivia para angariar fundos para si mesmo, para usar a máquina do Estado, usar a máquina pública somente para poder se beneficiar. Talvez hoje a gente chamaria isso de político, né? Porque funcionário público é uma palavra que cabe muita coisa dentro, tem muita gente boa e honesta dentro disso aqui, embora tenha político honesto também, já não é a maioria da classe mais. Então, e era assim que funcionava na época de Jesus. Jesus, ele fala isso, se vocês amarem aqueles que vos amam, os funcionários públicos, os corruptos, fazem isso também. Se a gente fosse fazer uma comparação aqui, você pensa num político condenado por corrupção aí, sei lá, um Sérgio Cabral da vida aí lá no Rio de Janeiro, ele ama as pessoas que amam ele, né? Então Jesus está falando, você não está fazendo nada demais. E aí ele continua, e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, ou seja, até as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não amam a Deus, que não reconhecem a Deus, talvez que nem acreditam em Deus, eles fazem isso. De certa forma, Jesus está falando assim, se você morresse hoje, e você iria fazer falta para os seus filhos, para os seus familiares próximos e para os seus amigos próximos, qualquer um faz isso.
Você não está fazendo nada demais. E aí no versículo 48, Jesus, ele eleva a régua. Ele fala assim, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Obviamente que Jesus, nesse versículo, ele não está falando que você precisa se equiparar à perfeição de Deus no lato sensu, no sentido amplo, porque isso é impossível, obviamente isso é impossível. Então, Jesus está falando de alguma coisa muito específica. Jesus está falando dentro do contexto em que ele pediu que nós nos tornemos perfeitos como Deus é. Dentro desse contexto, Jesus ele apresenta para nós isso como uma possibilidade. E esse contexto que Jesus está falando é justamente nisso que a gente acabou de ler e nisso que eu estou falando com vocês. A expectativa de Jesus é que no seu amor às outras pessoas e no seu serviço às outras pessoas e na maneira como você é percebido pelas outras pessoas, isso precisa acontecer da mesma maneira como as pessoas sentiriam falta se Deus deixasse de existir. A gente sabe que se Deus morresse hoje, isso é obviamente um fato impossível de acontecer, mas hipoteticamente, se acontecesse, absolutamente tudo deixava de existir. Porque tudo que existe, existe por causa de Deus. Ele não é só o Criador, como é também o sustentador e o preservador da vida e de toda a existência, de todas as coisas que existem. Então, Deus faria uma falta enorme. Se Deus, quando Ele às vezes se retira da vida de uma pessoa, a gente tem exemplos bíblicos, a gente tem exemplos práticos disso também, de pessoas que viviam em comunhão com Deus, que estavam próximas a Deus, e de repente, pelas decisões erradas dessas pessoas, Deus se retira dessas pessoas, a gente percebe a falta enorme que a pessoa começa a sentir na vida dela a respeito de Deus. É isso que Jesus está tentando trazer para a gente nessa passagem, quando ele fala, se você amar, se você cumprimentar, se você for querido somente para as pessoas próximas a você, o que demais que você está fazendo? Porque qualquer um faz isso. Então a expectativa de Jesus é que a gente não seja qualquer um. E aqui a gente tem uma outra coisa muito interessante quando a gente vai pensar a respeito de amor. Você faz falta para as pessoas à medida que você serve a elas. É por isso que Jesus, sendo o exemplo da ação de Deus no mundo, lá em Marcos capítulo 10, ele vai falar assim, eu não vim para ser servido. Porque os reis da terra vêm para ser servidos. Os pagãos vêm para ser servidos, os políticos querem ser servidos, os publicanos, no contexto de Jesus, querem ser servidos. Mas quem faz falta é quem serve. Vou pegar o exemplo que eu dei para vocês agora do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral foi preso por conta do desdobramento da Operação Lava Jato lá no Rio de Janeiro. Era o governador do Rio, era um político importante na cidade. A pergunta é, que falta ele faz para o Rio de Janeiro? Nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário, ele preso é melhor do que ele solto. O que Jesus está querendo trazer para nós aqui é, você não pode ser como pessoas assim. Que falta Sérgio Cabral faz para os filhos dele? Provavelmente ele faz falta. Que falta ele faz para a esposa dele? Provavelmente ele faz falta. Que falta ele faz para os amigos próximos dele? Provavelmente ele faz falta. O que Jesus está querendo dizer é que nós não podemos viver uma vida na qual nós nos servimos das pessoas e servimos uma ou outra pessoa pontualmente, inclusive de acordo com o nosso próprio interesse. Nós fazemos falta para as pessoas à medida que nós servimos a essas pessoas. Que falta você faria hoje, se a morte viesse te levar? E aí veja que a sua resposta para mim, eu faria falta para o meu filho, eu faria falta para a minha família, eu faria falta para os meus amigos, ela está vinculada a pessoas que se encaixam nessa afirmação. Porque fazer falta para a sua família é o mínimo que você teria que fazer. Olha o que Paulo diz quando ele escreve uma carta para Timóteo, que era um discípulo dele, depois se tornou um sucessor dele em uma das igrejas que Paulo plantou, que Paulo fundou lá na época que ele estava aqui. Ele escreve para Timóteo, lá no capítulo 5, versículo 8 dessa carta, ele fala para Timóteo assim, Timóteo, se alguém não cuida dos seus parentes,
e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Porque é óbvio que você precisa fazer falta para os seus filhos e para as suas famílias. É óbvio que você precisa servir a essas pessoas. Agora, você fazer isso, você está fazendo aquilo que qualquer pessoa, inclusive o descrente, inclusive aquelas pessoas pelas quais Jesus não morreu por elas, faz também. Deus não salvou você para você fazer falta apenas para essas pessoas. Para as pessoas que fazem parte do seu círculo próximo. Deus não salvou você para você fazer falta apenas para as pessoas que qualquer um faria falta. Jesus sacrificou por você para você fazer uma falta enorme. Ele fez isso para que você vivesse uma vida que o dia que ela acabar, o dia que você morrer, o dia que você vier a faltar efetivamente, muita gente sinta a sua falta. Muita gente seja impactada pela sua morte, porque foram impactados pela sua vida. Tem um versículo que eu gosto muito, que a gente tem ele, na verdade, um testemunho a respeito da vida do rei Davi, que é um dos personagens mais importantes da história humana, em muitos aspectos. E lá em Atos, capítulo 13, a gente lê o seguinte testemunho a respeito da vida dele. Fala assim, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Eu acho esse versículo muito forte. E é um versículo que me inspira muito. E é um versículo que eu queria que inspirasse a sua vida também. Tendo Davi servido a sua própria geração. Davi ele entendeu o desígnio de Deus para a vida dele. Davi entendeu o propósito de Deus para a vida dele e ele se dispôs para aquilo ali. Ele teve, obviamente, muitos momentos bons, muitos momentos felizes, muitos momentos de alegria por causa disso, porque servir às pessoas não é só tristeza e sofrimento, pelo contrário, eu quando sirvo às pessoas, eu tenho muita coisa boa vindo disso, né? Essa sexta-feira aqui mesmo, fui servir o Zeke lá na casa com a família dele e foi um momento agradabilíssimo de conversas, de bate-papos, de risadas, de alegria, de um entreveiro maravilhoso que eles fizeram lá para mim também, para a gente comer juntos ali. Então eu fui lá servir a eles e foi um momento bom, um momento agradável, um momento fantástico. Servir não é só sofrimento. Davi teve um monte de coisa boa na vida dele porque ele resolveu servir a Deus, mas também é abraçar o ônus do sofrimento que envolve o serviço. O ônus de que em algumas circunstâncias você preferia fazer outras coisas da sua própria vontade, você queria ter o seu dinheiro só para você queria ter o seu tempo só para você e para as pessoas próximas ali daquele círculo que você preenche no para quem você faria falta, e você resolve abrir mão disso, porque você entende que você precisa servir os desígnios de Deus para você na sua própria geração. Decora esse, não é nem o versículo 36 todo, mas decora isso. Quem sabe pode ser o versículo lema para você, a partir de agora, nesse ano, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Que falta você faria? Meu desejo é que no dia do seu velório possa ser dito isso de você. Assim como o meu desejo é que no dia do meu velório as pessoas possam levantar e falar assim, tendo Mateus servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. É para isso que a gente precisa direcionar as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Deus não chamou você para servir apenas às pessoas à sua volta. Deus salvou você para você servir a sua geração. E aí eu te pergunto, do que a sua geração está precisando hoje? Será que ela está precisando de alguém que seja um pouco mais tolerante?
com as diferenças, com as dificuldades, com os momentos de vida individual de cada pessoa, porque a gente vê que a nossa geração ela é extremamente intolerante, as pessoas não têm paciência com nada, não têm paciência com ninguém, né? São ágeis para vociferar contra as outras pessoas, para falar mal, para criticar, fazer postagens criticando. Pouca gente tem tido paciência. Será que a nossa geração não está precisando de alguém que seja mais tolerante? Será que a nossa geração não está precisando de alguém que está preparado e se preparando para dar uma boa palavra de encorajamento, de ânimo no meio do caos? Porque mensageiro do caos a gente tem aos montes, né? Todos os aplicativos de notícias que eu tenho aqui no meu celular, qualquer um que eu clicar nele agora, enquanto eu estou falando com vocês, qualquer um, é mensageiro do caos, o coronavírus está matando todo mundo, o governo não dá conta de fazer nada, as pessoas não sei o quê, o Trump está destruindo o planeta, a China está acabando com tudo, mensageiro do caos o tempo todo. Será que a nossa geração, ela não está precisando de pessoas que estejam preparadas para dar uma palavra de ânimo e de encorajamento no meio dessa coisa toda? Será que a nossa geração não está precisando de pessoas dispostas a colocar a mão no bolso e repartir com outras pessoas aquilo que tem, mesmo que isso não seja a sobra, mesmo que é literalmente repartir? Olha, eu tenho mas eu acho que se eu apertar muito eu consigo viver com meio, eu vou dar meio para alguém que não tem nenhum e não vai dar conta de sobreviver sem nenhum. Será que a nossa geração não está precisando de pessoas assim, pessoas com esse nível de generosidade, com esse grau de altruísmo, que consigam pensar dessa maneira? Ao invés de primeiro eu cuido de mim, se sobrar eu dou migalhas para alguém. Será que a nossa geração não está precisando de alguém que seja disposto a se preparar para conhecer mais a respeito do amor de Deus, da vontade de Deus, da verdade de Deus e levar isso para outras pessoas? Talvez se preparar para levar para a sua vizinhança, se preparar para abrir um grupo cultivo, liderar um grupo cultivo, se preparar para ser um pastor, se preparar para ser um missionário em um outro lugar, se preparar para abrir mão do seu conforto, da sua casa, do seu lar, da sua estabilidade, da sua terra, da cultura que conhece, para ir para um outro canto, às vezes do próprio Brasil, às vezes aprender um idioma novo e ir para um outro canto. Será que a nossa geração não está precisando de gente assim? Deus não chamou você para servir apenas as pessoas à sua volta, Ele chamou você para servir a sua geração. Do que mais a nossa geração está precisando e que você poderia passar a olhar para essas necessidades também? E aí, essa pergunta é a pergunta que a gente precisa, quem sabe, potencializar a resposta dela. Porque Deus não chamou você para servir apenas as pessoas à sua volta. E Ele te chamou para servir a sua geração. Para quem você quer fazer falta no dia que você morrer? Para quem que você quer fazer falta no dia em que você faltar? Porque pode ser que você, no começo da mensagem, tenha respondido para mim, realmente, eu só faria falta para os meus filhos, familiares e talvez alguns amigos. Então deixa eu mudar a pergunta. Para quem que você quer fazer falta no dia que você morrer? Como que a gente poderia ampliar esse círculo? Porque Jesus se sacrificou por você para que você se torne uma pessoa que faça muita falta no dia que você for. E Ele sacrificou por você para que você não fique no meio dessa pandemia e de outros problemas que virão, pensando em, eu não posso vir a faltar, mas que você pense a respeito de, se eu vier a faltar, que falta
efetivamente eu faria. Mesmo que as pessoas não saibam disso. Você sabe por quê? Porque tem muita gente anônima que se morresse hoje faria muita falta. Tem muita gente que eu não conheço, que se morre hoje, eu vou sentir o reflexo da morte dessa pessoa, mesmo que eu nem consiga identificar. Eu vou simplesmente falar assim, puxa, está faltando alguma coisa. Na verdade, a maioria das pessoas que fazem muita falta se morrerem, a gente nem sabe quem são essas pessoas. Mas Deus sabe, e você sabe se você é uma dessas pessoas. Você sabe se nessa corrente da vida, das causas e efeitos da vida, se você é uma dessas pessoas anônimas, mas que se morresse faria uma falta terrível. Essa é a expectativa de Jesus para a sua vida. E eu quero te incentivar a dar um passo prático nesse sentido. Eu queria te incentivar nessa semana, que está começando agora, pensar em uma pessoa que você sabe que se morresse hoje não faria falta para ela. No máximo ele ia falar assim, morreu, postar uma bobaginha ali no Facebook, ali, meus pesos, meus sentimentos, não sei o quê, e colocar uma carinha de choro até meio falsa ali, que sabe, não está chorando nada, só clicou na carinha de choro e está vivendo ali. Que você pensasse numa pessoa assim, isso não faz falta nenhuma para essa pessoa hoje, que a sua existência, a falta da sua existência, não. Essa semana, que você desse um primeiro passo para procurar essa pessoa e servir essa pessoa. É um exercício prático que ajuda a gente a não ficar só com essa reflexão na teoria, não ficar só com essa reflexão nos nossos pensamentos, mas te ajuda a começar a se tornar uma pessoa como Davi. Que o dia que você morrer, as pessoas vão dizer, serviu a sua geração. A você conseguir começar a encaixar na régua. E aí, vamos lembrar, o primeiro texto que a gente leu hoje. Né? Não é só aqueles que te amam, porque os publicanos fazem, não é só aqueles que te cumprimentam, os pagãos também fazem. São pessoas que não se encaixam no rol do círculo de pessoas próximas a você. Porque quando Deus resolveu fazer falta para nós, quando Jesus resolveu se sacrificar por nós, Paulo ele fala sobre isso em uma das cartas que ele escreve, ele diz assim, poderia ser que alguém se animaria a morrer por um justo. Pode ser que você se animaria a morrer pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido ou esposa, por um amigo muito próximo, você entraria na frente de uma bala, tentando salvar a vida dessa pessoa. Paulo fala, pode ser que alguém se anime a morrer por um justo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. É isso que Jesus quer quando Ele fala, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ele quer que você se disponha a isso, a servir pessoas e fazer falta para pessoas que hoje também não se importam com você e que talvez nunca vão se importar com você. Pessoas que talvez nunca vão te amar, pessoas que talvez até vão ficar te criticando, porque quando você começa a aparecer, começa a fazer uma coisa ou outra, liderar alguma coisa, surge um monte de gente para criticar. Vai fazer falta para essas pessoas também. A expectativa de Deus é essa, e eu queria convidar você para essa semana dar um primeiro passo prático nesse sentido. Uma pessoa que se você morresse hoje não faria falta nenhuma para ela, que você se aproximasse dela e começasse um relacionamento de serviço para essa pessoa. Vamos fazer isso? Vamos orar por isso? Senhor, nós agradecemos a Ti porque o Senhor faz uma falta enorme para nós, porque nós somos totalmente dependentes de Ti e a maneira como o Senhor viveu quando veio aqui na terra, Jesus, por nós, foi de uma forma que, sem isso, a gente teria toda a falta do mundo. E nós agradecemos porque o Senhor fez isso por nós, quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. Porque o Teu amor nos alcançou de uma maneira tão perfeita. Nós queremos poder
colocar isso dentro de nós para que nós possamos ser perfeitos assim também. Nos ajude a viver uma vida que, quando a gente chegar no final dela, pessoas possam dizer, como disseram a respeito de Davi, que nós fazemos uma falta enorme para a geração, para um grupo enorme de pessoas. Nos ajuda a fazer isso mesmo sendo anônimos, mesmo que nós não vamos colher aqui os louros disso, não vamos colher aqui os elogios disso, para que um dia a gente chegue diante do Senhor e o Senhor que guarda cada ato nosso e toma conta de cada decisão nossa, possa nos recompensar e falar assim, muito bem, meu servo bom, Senhor, você fez falta para muita gente e agora você vai ser recompensado. Esse é o nosso desejo, é isso que nós queremos ouvir do Senhor quando nós nos encontrarmos contigo. Nos ajuda em relação a essa pessoa que nós pensamos hoje. Nos dê a oportunidade e a sabedoria para fazermos falta para essa pessoa e iniciarmos um relacionamento de serviço hoje. Nos ajuda a experimentar isso para as nossas vidas e que possamos ter sempre o Senhor junto conosco. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um. Oro para a nossa igreja, porque eu quero, Deus, que a nossa igreja seja assim. A nossa igreja, ela seja uma igreja que se fizesse falta hoje, se faltasse hoje, seria sentido por muitas pessoas. Que se a gente, por alguma razão, tivesse que fechar as portas, muitas pessoas sentissem por isso. Nos ajuda a ser uma igreja assim. Uma igreja que vai ser reconhecida no futuro como uma igreja que serviu a sua geração de muitas maneiras. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, nos dê uma semana abençoada, continue guardando a nossa saúde, continue nos preservando de todo mal e, sobretudo, continue nos deixando ter o Senhor como a luz que guia a nossa vida e as nossas decisões. Abençoe-nos a todos nós, não deixe a gente cair na tentação de viver uma vida sem sentido, porque a gente quer só servir a gente mesmo. Nós choramos em teu nome, Jesus. Amém. E que o amor de Deus, esse amor perfeito, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, essa graça que faz com que a gente possa ter graça por outras pessoas também, e que a comunhão do Espírito Santo, que pode fazer com que você também tenha comunhão com outras pessoas, esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.